Alexandre Brito, tudo bem por aí? Tudo ótimo, e por aí, como é que vão as coisas? Tudo certo por aqui também. Hoje a gente vai falar aqui sobre qualidade do sono e a saúde mental, né, Alexandre? Dormir mal pode estar prejudicando a saúde mental das pessoas? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque tem aquela velha questão: será que o sono vem antes de um transtorno mental, como a depressão, ou, por exemplo, a privação do sono, ou você desenvolve um transtorno mental, como a depressão, e aí depois você não consegue dormir? Bom, isso são questões, pessoas, muito importantes. Sabe por que eu estou trazendo esse tema? Porque tem pesquisas que estão tratando a questão do sono, relacionando a falta ou a diminuição da quantidade de sono por noite, por exemplo, você dormir menos de 5 horas por noite e dormir com baixa qualidade do sono. As pesquisas estão relacionando o dormir pouco com o desenvolvimento de ansiedade, transtornos de humor como bipolaridade e a depressão, veja bem. E também, na minha experiência clínica, eu tenho percebido que as pessoas não se dão conta de que elas estão dormindo mal ou estão dormindo pouco. Elas acabam naturalizando, achando comum o quê? Dormir 5 horas por noite, 4 horas por noite, e às vezes se acham predispostas no outro dia, mas na verdade isso prejudica, mesmo que às vezes você não tenha a sensação de cansaço no outro dia, isso prejudica na nossa memória, na liberação de hormônios, como o hormônio do crescimento, na restauração do organismo, do cérebro. Isso pode gerar, portanto, transtornos em longo prazo. Isso é um ponto muito importante. Não só, pessoal, pode gerar transtornos, como eu tenho visto também na minha experiência clínica, e algumas pessoas podem até desenvolver algumas doenças do corpo. Eu já tive algumas vivências de pessoas que tiveram, inclusive, um AVC, né, um acidente vascular cerebral, que incluía, é claro que não é só a privação do sono, óbvio, mas que a privação do sono também foi um fator de risco para a saúde em geral. Então a gente tem que falar aqui sobre o sono, por isso que eu estou perguntando se os nossos ouvintes estão dormindo bem ou não. E eles participam pelo 27 99258 4808. Pode mandar pra gente aí quantas horas de sono você tá dormindo, ouvinte. Tá Você, dormindo Lucas, pouco? quantas horas de sono você dorme? Eu durmo em média 6h30, 7 horas por noite. Eu deito ali por volta das 10, mas eu vou dormir mesmo umas 10h30 que a gente vai enrolando, Sempre né? dá, Aí até sempre vou enrola. perguntar pro Alexandre aqui depois, porque uso de celular, né, que é um problema. Sim. E aí eu acordo por volta das 5h10, madrugo. Eu tô madrugando. Nossa, realmente. Eu durmo pelas 5, 6 aí também. É, por aí. Esse tempo aí tá bom, Alexandre? Olha, o que as pesquisas vão demonstrar é que quem dorme menos de 5 horas ou menos tem maior propensão, tá? Maior propensão a desenvolver problemas de saúde física e psicológicos, né? E a questão do ovo ou a galinha, né? As pesquisas estão demonstrando que há uma grande relação com a depressão, ou seja, quem por muito tempo dorme pouco, tem dificuldade, quem trabalha de escala, por exemplo, tem maior chance de desenvolver a depressão e outros transtornos. Lembrando aqui, pessoal, que eu não estou falando de quem tem o transtorno da insônia, que não consegue dormir ou não consegue manter o sono. Até consegue começar o sono, mas depois acorda e depois não volta mais a dormir. Não estou falando da insônia em si, tá? Mas de dormir pouco, ter essas dificuldades para dormir. E aí o Lucas trouxe uma coisa muito importante, que é a hora de dormir, pessoal. O hábito para dormir, a rotina para dormir, o ambiente que você constrói para dormir, evitar telas, evitar substâncias que podem te agitar, como um café ou outra coisa que pode ali te acelerar, ter um momento prazeroso, né? Você ali criar o seu próprio ritual. Tem gente que gosta de tomar um banho, tem gente, né, que prefere fazer isso assim, mas a tela hoje é um dos grandes fatores que atrapalham a pessoa entrar no sono, faz mal para as vistas também, tá? Enfim, tem outros prejuízos. Então é muito importante que a gente saiba como dormir, e não é só dormir bastante, tá, gente? É dormir bem também. Então tem que ter uma qualidade do sono. Então você dormir ali uma média de 6 horas, 7 horas, é claro que a gente fala isso como uma média geral. Cada pessoa
tem a sua própria realidade. Mas dormir pouco ou dormir pouco e com baixa qualidade, de fato, são fatores de muito risco para a sua saúde. Então é importantíssimo que você dê atenção para o seu sono. Participação de ouvintes aqui, o final 1200 não deixou o nome com a gente, se ele puder deixar, vou até pedir aqui que deixe, senão, se quiser manter o anonimato aí, sem problema também, mas o final de telefone 1200 falou que está dormindo muito pouco, segundo ele, na avaliação dele ali, de 4 a 5 horas por noite, diz que quando dorme o sono é profundo. Ele pode até ter o sono profundo, mas a baixa quantidade de sono faz com que às vezes você não tenha o ciclo completo do sono. Mesmo que às vezes você acorde descansado, a quantidade de tempo para o seu organismo se reorganizar, se reestruturar, vamos dizer assim, né? Ele tem uns certos ciclos de liberação de hormônio, aquele momento que é o sono REM, que você sonha. Então, mesmo que você tenha a sensação de que acorda bem, ou que você durma igual uma pedra, porque é pouco tempo, então o seu organismo aproveita o máximo para você dormir igual uma pedra, né? Dorme que só, mas ainda assim é importante criar estratégias para tentar dormir mais, né? Para tentar ter mais esse cuidado com o corpo e com a mente, viu? Então, dormir mais é quase que uma regra para que a gente cuide da nossa saúde mental. É um dos pilares para a saúde mental, tá, pessoal? Fazer terapia, uma boa alimentação mais equilibrada, uma atividade física também, porventura, e o sono, todos eles são essenciais. Alexandre, eu queria saber agora em questão de crianças. Tem diferença para a criança e como a forma de tratar, né? A criança que acaba não conseguindo dormir em um certo horário, porque a gente sabe, né, que crianças acabam tendo um horário mais definido, assim, que é mais saudável para ela dormir, não ir dormir tão tarde. Mas e a criança que não consegue dormir em certo horário ou fica acordada de madrugada? Ou até algum sintoma que ela esteja desenvolvendo que pode ser indício do sono mais não saudável, né? A propensão à insônia ou a dormir menos e desenvolver uma depressão é maior nos adultos, tá? Então, assim, um adulto que tem depressão, ele tem 1,5 vezes uma chance de não dormir bem. Uma pessoa que não dorme bem tem uma chance de 2 vezes de ter depressão. Agora, uma criança, em geral, né, a gente tem que sempre avaliar, quando eu atendo crianças, em geral, a gente avalia a rotina da família. Como que a casa está se organizando. Porque às vezes os adultos falam para a criança ir dormir mais cedo, mas a casa não contribui em nada para esse dormir mais cedo. Tem que ver se tem alguma relação com alguma experiência vivida na escola, se é alguma preocupação, alguma cobrança, se é uma exposição a telas, o que está acontecendo aí também com essa criança. Ou se ela está desenvolvendo algum transtorno, né? Algum transtorno que possa estar relacionado ao sono, né? Tudo isso tem que ser avaliado de perto. Mas as crianças, em geral, tendem a dormir mais e melhor, tá? Elas tendem a ter essa característica. E quase, na grande maioria dos casos, a gente tem que avaliar a família. A dinâmica da família afeta diretamente no sono da criança. Então a gente vai ter que, às vezes, mexer na rotina, nos espaços, se a criança está dormindo no quarto dela, né, se ela tem uma rotina, se ela não está exposta a telas, se tem os limites bem colocados na família, isso é importante. Alexandre Brito, muitíssimo obrigado. A gente vai guardar algumas mensagens de ouvintes e convidar os que não conseguiram também fazer uma pergunta hoje, para a semana que vem a gente separar um espacinho para falar um pouco mais desse assunto, combinado? Combinadíssimo, e esses nossos queridos ouvintes também podem entrar em contato comigo lá no Instagram, viu? No Alexandre Brito ou @Alexandre_psicologia. Alexandre Brito ou @Alexandre_psicologia, que lá a gente continua esse bate-papo e semana que vem a gente aqui tira todas as dúvidas que ficaram, viu?